Olá, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas na Quinta de História. Essa é uma gravação muito especial. A Quinta de Histórias de abril é dedicada a celebrar o mundo das histórias e o mundo do livro. A gente celebra o Dia Internacional do Livro, o Dia Nacional do Livro e também o Dia da Literatura Infantil aqui no Brasil. E fazendo parte dessa celebração da Quinta de Histórias, eu tenho a honra e a alegria de receber para a nossa conversa esse bate-papo com uma pessoa muito querida e muito importante para nós. Estou falando de Cacá Verá Jacupé. Seja bem-vindo, Cacá, à Quinta de Histórias especial de abril. Já queria trazer você fazia tempo e agora essa grande oportunidade. Antes de você falar, Cacá, eu queria Olá. falar apresentar rapidamente para você começar. Cacá é ambientalista, educador, terapeuta, conferencista nacional e internacional, e ele também é escritor. Cacá tem diversos livros, ele tem As Fábulas Fabulosas de Avarete, tem Tupã Tenondé, O Trovão e o Vento, a Águia e o Colibri, que estão aqui comigo, ele escreveu em parceria com Roberto Crema, nosso reitor da Universidade Internacional da Paz, do qual a todos os cantos está em aliança com a Unipaz, e a Unipaz São Paulo, e o Cacá Verá é o nosso facilitador e responsável pela Cátedra Indígena. E tem mais livros, A Terra dos Mil Povos, que está em nova edição, esse é um clássico para nós. Oreaué, ai, Cacá, você vai me ajudar nesse nome, Oh, todas as vezes que dizemos adeus, esse livro é é, lindo. E hoje você vai representar a voz das sabedorias ancestrais através dessa nossa conversa. Seja bem-vindo. Que honra, Cacá. Quem é você e quem você está sendo nesta pandemia, nessa grande travessia? olha só, bom, nessa pandemia, nesse último ano e pouco, eu tenho sido um professor virtual. Eu tenho dado aulas, dado palestras virtuais, mas também tenho escrito bastante, produzi 2 livros nesse período de tempo, né? Coisa que foi inusitado. E tenho também me dedicado, de um modo virtual, a prestar ainda alguns apoios a algumas comunidades, particularmente a comunidade Guarani do litoral de São Paulo, o pessoal da aldeia do Rio Silveira, né, através de algumas ações sociais. Nossa, fazendo bastante coisa, né, Cacá? Cacá, conta para nós, como é que você vê as histórias contadas e registradas em livros? E aí eu vou falar também, vou citar um amigo seu, Daniel Munduruku, na semana passada, ele falou que nós somos um povo desmemoriado, né, sem memória, e que a gente não valoriza, e não valoriza há muito tempo, as histórias contadas, né, a gente logo quer registrar, e que isso é também uma tradição das sabedorias ancestrais. Conta para nós, Cacá, sobre o seu ponto de vista, como é que é a importância da história contada e da história registrada, e você que é um grande escritor de histórias de sabedoria ancestral. Muito bem. A literatura, a história, né, de um modo geral, a história, as narrativas, né, elas são ancestrais não só para os povos indígenas, elas são ancestrais para a humanidade, né? As histórias contadas, elas são as formas de transmitir ensinamentos, de preservar memórias, de expandir, de compartilhar anseios,
e de realizar pontes entre pessoas e comunidades, né? As histórias cumprem esse papel desde do cavernas, e também cumpre o papel de entretenimento, né? E as histórias são artífices de memórias, né? E as memórias, elas são importantes, não para você ficar preso nelas, mas elas são importantes para você possa, através delas, ou se reinventar, ou transcender, evoluir, né? Elas são marcos, né, em nossas vidas individuais e coletivas, né? Os povos indígenas são remanescentes de uma tradição oral, né? Os povos indígenas, eles, até os anos 80, os povos indígenas preferiam manter as narrativas, a maneira de contar histórias por tradição oral. Eu digo até os anos 80, porque é muito recente a questão da literatura escrita dentro dos povos indígenas, né? Eu fui o primeiro escritor indígena, assim, no Brasil, do ponto de vista de um registro em livro, né, e autoral, né? Foi em 94, através justamente do livro Todas as Vezes que Dissemos Adeus. Mas essa tomada de decisão para entrar na história, na narrativa, trazer, na época, tinha justamente a ver com uma necessidade de multiplicar e expandir de uma maneira mais, vamos dizer assim, de uma maneira mais abrangente, né, determinadas memórias e determinadas narrativas que nós julgamos importantes para a sociedade não indígena saber, né? Essa passagem da oralidade total para também veicular na escrita, tinha esse propósito assim de poder expandir, poder atingir mais pessoas e poder transmitir essas narrativas, essas memórias. Para quê e por quê? A princípio, a nossa ideia naquela época era justamente diminuir o desprezo em relação às nossas visões de mundo, né? E diminuir o preconceito, para possibilitar, então, haver realmente uma interação, né? Por incrível que pareça, ainda hoje, essa relação entre o cidadão brasileiro e as raízes ancestrais do Brasil é algo ainda de ser reconhecido, né? Então, no meu caso, as histórias, nessa época, as histórias escritas, elas primeiramente entraram com esse propósito, né? Mas o propósito da narrativa tem, como nós dissemos, né? É bem importante o que você está colocando, Cacá. Você como representante, né, do primeiro registro como livro de literatura de autoral, né, para nós aqui, para entrar, e na realidade eles entram na escola também, né? Não é só nas livrarias, mas é importante que se vá para dentro das escolas, né? A Terra dos Mil Povos também vai para dentro das escolas, para as bibliotecas públicas, isso é muito importante. E, Cacá, eu vou fazer duas perguntas dentro de uma, porque eu acho que uma encaixa perfeitamente na outra. Você é um terapeuta social, um terapeuta clínico, um terapeuta social, um terapeuta ambiental também, sob o seu ponto de vista, com a tua experiência e a tua sabedoria, de que maneira essas histórias e os livros, essas histórias registradas, elas contribuem para esse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está atravessando. Algumas pessoas falam no novo normal, que bom que não estão falando mais no novo normal, que já perceberam
que aquilo era uma normose, né, a patologia da normalidade, e que o mundo está sendo destruído e um outro mundo ao mesmo tempo sendo construído. Eu digo que a gente está mudando o pneu com o carro andando, né? Que é bem isso. Então, de que maneira essas histórias e livros, e aí a gente diz das sabedorias ancestrais, e você como escritor, elas podem nos ajudar, podem contribuir para que a gente faça essa travessia e também construa uma outra humanidade com H maiúsculo, e de que maneira essas histórias também são terapêuticas. Bom, de algumas maneiras, né? Uma das primeiras maneiras que me ocorre, né, para compartilhar é que as histórias, elas também são territórios pessoais. Eu costumo chamar de territórios imateriais. E esses territórios pessoais revelam, eles trazem conhecimento, eles trazem experiência, trazem determinada força e vitalidade nesses conhecimentos, nessas experiências, que, por si só, ao ser compartilhadas, possibilita uma possível cura do ponto de vista terapêutico. Porque, ao serem compartilhadas, quando a gente compartilha uma memória, uma experiência, quem escuta, quem lê, quem ouve, né? quem lê, amplia, através dessa narrativa, né? A sua própria memória e a sua própria experiência, né? Então, você sai de uma espécie de uma bolha, e isso já é terapêutico, né? A história, qualquer história tem o poder de eliminar a ignorância, né? Tem um grande cacique chamado Pena Azul, que ele diz o seguinte, que existem dois tipos de ignorância. A ignorância de não saber, né, de você não ter conhecimento nenhum, e a ignorância de ter uma cultura só. E desses dois tipos, a ignorância de ter uma cultura só, ela talvez seja mais prejudicial que a primeira ignorância. Por quê? Porque quando você fica dentro da sua bolha cultural, da sua cultura, você corre o risco de considerar tudo aquilo que é diferente da tua bolha ou da sua cultura errado, ou o mal, ou não passível ou não possível de ser considerado, respeitado, reconhecido. E é isso que gera os fanatismos, os dogmatismos, os eugenismos, os fascismos, né? É uma ignorância, essa ignorância cultural, ela é terrível, ela é um mal terrível. E um livro, uma história, uma narrativa, a transmissão de uma memória, a transmissão desse território, de conteúdo desse território imaterial, possibilita eliminar essas duas ignorâncias. E isso daí, por si só, já é terapêutico. O segundo ponto da questão do poder, né, da importância das histórias, que tem a ver com a cura também, que é um desdobramento desse, é que quando você narra uma história, além de trazer uma memória possível, você pode também estar trazendo um lugar no seu interior, que a gente chama de criatividade, de inspiração, né? Trazendo de um lugar que é mais profundo e mais amplo, eventualmente alguma contribuição, né? Alguma motivação para algo. Isso é maravilhoso, né? Pessoas que, através da sua criatividade, da sua imaginação e do seu poder assim de inspirador,
podem estar impulsionando determinadas motivações, se não motivações, no mínimo reflexões, né? E isso é uma terapia que transcende essa questão e nos possibilita realmente uma expansão de consciência. O livro tem esse poder, a história tem esse poder, né? Os primeiros médicos do mundo, né, da humanidade, eles eram contadores de histórias. E, através das suas narrativas, eles tiravam pessoas de depressão, de ansiedade, de ignorância, de limitação das suas percepções, né? Esse eu como terapeuta, né? Também. Eu não elimino, quando eu escrevo, né, de uma possível contribuição de uma história como cura, né, porque eu tenho consciência do poder da história como cura. Como também uma história pode destruir pessoas, né? Ela pode persuadir grupos, massas, né? Isso vai muito da responsabilidade e da consciência de quem narra, né? De quem escreve, de quem conta uma história, né? Essas são as contribuições que eu vejo na história dentro desse lugar mesmo, assim, de terapeuta, né? Além do escritor. Sim, sim. E Cacá, aproveitando essa sua fala tão importante e tão sensível e grandiosa, você tem uma frase muito bacana que é: como é que a palavra pode ser usada em benefício da preservação da vida? Fala um pouco para nós sobre isso. Isso daí relaciona justamente com toda uma filosofia ancestral, né? Uma filosofia daqui, né? A chamada tradição tupi, que considera a palavra a essência e a manifestação de tudo, né? Então, na palavra está o elo entre a origem e a manifestação de tudo que existe. Ou seja, o poder da palavra para esta sabedoria ancestral é total, né? A gente faz um paralelo também com o verbo criador, né, nas tradições sagradas, nas tradições espirituais, né? Então, quando você diz uma palavra, ou mesmo pensa uma palavra, ou escreve uma palavra, dependendo do que você estiver transportando através dela, né, se diz que você pode estar realmente destruindo ou construindo algo, né, curando ou adoecendo algo ou alguém, né? Na tradição tem um ditado que diz que tem duas coisas que não têm volta: flecha desfeita e palavra pronunciada, né? Então eu alio, eu realmente confio e acredito muito nessa visão de mundo. Eu alio esse conceito, essa filosofia, procuro aliar nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu faço. E eu digo que não é fácil, né? Porque isso transcende também a questão da literatura e da escrita. Isso vai para a nossa vida, porque as vidas, nós estamos comunicando, né, o tempo todo, né? E recebendo influências, né, de comunicações. Então, esse poder da palavra está transitando em todos os momentos das nossas vidas. Isso requer uma atenção dobrada mesmo, né? A gente, quanto mais, vamos dizer assim, conhecimento a respeito realmente desse conceito, né? Mais responsabilidade nos traz justamente utilizar as palavras, né? Esse recurso das palavras, né? E realmente nós acreditamos nesse poder criador da palavra,
nesse poder de transportar uma energia que manifesta, que faz as coisas acontecerem, né? Isso é algo a ser considerado, a ser refletido por nós todos, assim, independente da escrita ou não, porque isso é além, né? Uhum, com certeza. Cacá, e agora a gente gostaria que você deixasse duas mensagens, se você assim desejar. A primeira mensagem é sobre o livro, né, para essa geração, que pode ser um livro escrito, em papel, impresso, pode ser um Kindle, pode ser um livro digital, para essas gerações que vão ouvir a gente aqui, para essa geração que está chegando, que importância tem o registro dessas histórias e essa celebração do mês do livro em abril aqui no Brasil. Essa é uma mensagem. E a outra eu vou falar depois. Vamos lá, fale. Tá. Olha, essa questão do livro é uma questão assim preciosa, né? A gente está num momento em que até o livro está sendo ameaçado de deixar de ser facilitado para as pessoas, com essa história aí Dos 12%. dos impostos, né, Dos sobre impostos. o livro. Isso é uma coisa terrível, né? Se existe uma ferramenta realmente capaz de fazer a diferença para a pessoa e para a humanidade, do ponto de vista do seu desenvolvimento em termos de consciência, essa ferramenta é o livro, né? Tem aquela frase famosa ao Monteiro Lobato que diz assim: um livro não muda o mundo, né? Um livro muda pessoas, mas pessoas mudam o mundo, né? Essa frase, eu acho que é a mensagem, todas as mensagens, né? Ele continua sendo uma ferramenta, mesmo existindo toda essa tecnologia de comunicação, a palavra a nosso dispor, como nós estamos usando aqui, né? Mas o livro continua sendo e vai continuar sendo por muito tempo a ferramenta capaz de educar no sentido mais amplo da palavra educação, né? Educar consciências, aproximar culturas, né? Diminuir separações, né, entre relações, pessoas e culturas. Ele vai continuar sendo por muito tempo, né? O livro é uma arte que transcende todas as artes, porque todas as demais artes usam do livro, ou o livro usa dessas artes para se colocar, para se apresentar ao mundo e dizer ou espelhar as almas, né? Espelhar o conteúdo das almas, das nossas almas, né? Então é algo assim. Eu sou suspeito para falar como escritor, né? Para falar do livro, mas é a minha predileção, né? E continua sendo assim o meu instrumento, né? Precioso. Precioso. É verdade, é verdade. Cacá, agora a gente está caminhando para o final, e aí eu queria falar sobre essa sincronicidade. Quando eu te convidei para a Quinta de Histórias para o dia 29 de abril, você falou, puxa, eu não posso, porque você é um professor, é um facilitador, tem seus cursos, mas a gente pode gravar. E aí a gente foi ver na agenda, eu falei, Cacá, segunda-feira é dia 19, vamos. E aí acontece. E eu falei assim, nossa, mas depois passou, eu falei, dia 19 de abril se comemora no calendário escolar do Brasil do Dia do Índio. Eu falei, nossa, que coincidência. E pensei, não é uma coincidência, isso é uma sincronicidade. Isso é a possibilidade, né? É uma sincronicidade. Isso é a possibilidade
de dar todos os cantos, através desse espaço, da gente te convidar e falar assim, Cacá, qual é a sua mensagem para esse dia 19 de abril? Eu sei que hoje tem um monte de live, essa semana inteira tem um monte de É live. verdade. Você, nascido, seus pais vieram do norte de Minas, imigraram para cá, para São Paulo, e aí você ficou em Itapecerica da Serra, onde está o Instituto Arapoti, que eu não falei na abertura, mas estou falando aqui. Eu te conheci no Instituto Arapoti. Sim, sim. E através do meu irmão Luiz Lobo, que vai nos assistir na quinta-feira. E aí, Cacá, 19 de abril, dia comemorativo no nosso calendário escolar do Dia do Índio. Qual que é que a tua voz, né, nesse espaço tem para colocar para nós, Cacá? O que eu tenho comentado, né, para este ano, que cada dia 19 do Índio é um ponto, né? Primeiro que, justamente, esse ano nós estamos fazendo o Abril Indígena. Então, todas as organizações indígenas, pessoas, líderes, ativistas, empreendedores sociais, escritores, estão deixando aí o seu recado, né? E o meu recado para esse mês de abril é o seguinte: que a sociedade possa nos dar 3 presentes. O primeiro presente é manter a floresta em pé. O segundo presente é o reconhecimento dos nossos territórios. E o terceiro presente é o sonho de uma verdadeira consagração, de toda a diversidade de povos que habitam no Brasil, do passado, com essa diversidade de povos do Brasil do presente. Realmente haver um respeito à diversidade de povos e pessoas e à pluralidade de culturas. Quando esses 3 presentes se manifestarem, né, com certeza esse país, essa nação, vai realmente cumprir o propósito a que veio, né, para esses tempos de agora. Ai, São Cacá. essas 3 coisas. Cacá, e esses 3 sonhos, eles se realizando, são para a humanidade inteira, não são só para os povos de sabedoria ancestral, é para a vida, né? Como você bem falou, que a nossa palavra seja colocada para preservar, né, a vida, a biofilia, né? Cacá, Sim, super gratidão sim. pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Obrigado. Você realmente é um grande mestre. Gratidão imensa, um grande abraço, saudades de poder abraçar você aqui pertinho, mas estamos conectados. Grande abraço, gratidão. Abraço a todas e todos. Agudiaveté. Até mais.